E aí, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ordens dos números. E se você está aí do outro lado se perguntando o que é isso, já é um bom motivo para ficar aqui. Quer mais um? Eu vou te mostrar como esse assunto da matemática básica caiu numa questão do Enem no ano de 2012. Antes de tudo, deixa eu te dizer que esse assunto é basicamente uma continuação de classes numéricas, que foi o conteúdo do meu vídeo passado cujo título é Como Ler Números Grandes. Portanto, se você ainda não sabe o que são classes numéricas, embora eu tenha que falar delas o tempo inteiro aqui, a minha sugestão é que você assista antes meu vídeo passado, o qual eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. São apenas 6 minutos e eu prometo que você vai aprender bastante. Dito isso, para que a gente entre de vez na aula de hoje, vamos nos lembrar do significado das 3 palavras que mais serão aqui repetidas. A primeira é unidade, que pelo próprio nome já dá para perceber que é uma referência ao número 1. Logo, um elemento qualquer representa uma unidade. 2 elementos, 2 unidades, 3 unidades e assim sucessivamente. A segunda palavra é dezena, que de cara já dá para notar que se refere a um conjunto de 10 elementos. Logo, 20 elementos são 2 dezenas e assim por diante. E você já deve estar aí do outro lado gritando que uma centena se refere a um conjunto de 100 elementos com base nesse raciocínio. E é exatamente isso. São essas as 3 palavras que mais você vai ouvir nesse vídeo. Portanto, para todo e qualquer número constituído de 3 algarismos, como por exemplo 456, nós vamos sempre considerar que o que está à esquerda se refere à centena. Nesse caso aqui é o 4, que representa o número 400, ou seja, 4 centenas. O algarismo do meio sempre vai se referir à dezena. Note que aqui o 5 representa o número 50, que são 5 dezenas. Por fim, o algarismo da direita se refere sempre às unidades. Observe que nesse caso, o 6 não se refere a 60 ou 600, é literalmente 6, isto é, 6 unidades. E repetindo, isso se aplica a qualquer número formado por 3 algarismos. E como eu falei no início sobre a importância das classes numéricas, vamos a elas. As classes numéricas são grupos de 3 em 3 algarismos separados da direita para a esquerda em um número, geralmente com o objetivo de facilitar sua leitura. Tomando como exemplo o número que você pode ver na tela, o primeiro grupo de 3 algarismos, lembre que da direita para a esquerda, forma o número 694. Essa é a classe das unidades simples. E uma vez que temos um número formado por 3 algarismos dentro dessa classe, nós dizemos que o 4 representa a ordem da unidade, o 9 a ordem da dezena e o 6 a ordem da centena. O segundo grupo de 3 algarismos vai formar o número 358. Essa é a classe dos milhares. Nós dizemos então que o 8 é a ordem da unidade de milhar, o 5, ordem da dezena de milhar e o 3, ordem da centena de milhar. Por fim, a próxima classe é a classe dos milhões. Como todas as classes numéricas, ela tem a capacidade de acolher até 3 algarismos, mas nesse caso só temos mais 2 e eles vão preencher a classe dos milhões. Esses 2 algarismos, como você pode ver, formam o número 27. Temos aqui então a ordem da unidade de milhão, o 7, e o 2 representa a ordem da dezena de milhão. Uma outra maneira de tratarmos as ordens dos números é simplesmente da direita para a esquerda em um número dizermos que esse é o algarismo da primeira ordem, esse de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima e oitava. E claro que assim sucessivamente para números maiores. E aí, vamos ver como o Enem abordou essa temática no ano de 2012? João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente e anotou o número 13, espaço vazio, 98207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de... E nós temos aqui 5 alternativas, as quais claramente se referem às ordens dos números. Então, qual é a ordem numérica que representa esse algarismo não entendido e, por consequência, não anotado pelo personagem da questão? Vamos ao número. Você que estava atento à explicação vai perceber que o primeiro grupo de 3 algarismos da direita para a esquerda, ou seja, a primeira classe numérica, é representada aqui pelo número 207. E para um grupo de 3 algarismos, teremos a ordem da unidade, dezena e centena. A segunda classe, que é a classe dos milhares,
é formada pelo próximo grupo de 3 algarismos, onde nós não sabemos quem é um deles. Mas sabemos que se temos 3 algarismos, teremos a ordem da unidade de milhar, o 8, a ordem da dezena de milhar, o 9, e a ordem da centena de milhar, que é o algarismo desconhecido. Portanto, mesmo sem saber quem ele é realmente, sabemos que se ele tivesse sido anotado pelo personagem da questão, ele ocuparia a ordem da centena de milhar. E é justamente isso que a questão nos pergunta. Logo, a resposta certa é a letra C, centena de milhar.